E a minha luta foi, primeira luta, primeiros movimentos que eu fiz, né, que eu tive, foi participando do direito das mulheres. Eu tive formação nenhuma. Eu tinha estudado, mas eu tinha feito só o ensino fundamental, que não era suficiente para uma educação normal, né? Como vocês falam, né? Educação. Mas na verdade a gente fala assim, educação começa dentro de casa, né? Com os pais, com os avós, com os irmãos, com os primos. Toda a família é que educa uma criança. Então a gente sempre tem esse coletivo de pessoas que está educando os filhos, né? Os sobrinhos, os primos. Então a gente nunca vê uma criança só. Mesmo que uma mãe foi vender o artesanato lá na cidade ou em algum lugar, mas tem gente próximo para educar o menino, né? A criança. E quando a gente fala, quando vocês falam assim da educação, vocês já pensam na escola, né? E a gente não, a gente fala assim, escolarização, né? Educação é uma coisa e escolarização é outra coisa. Porque educação é tudo que você ensina para que uma criança saiba sobreviver, saiba valorizar, uma criança que consegue saber do seu ambiente, né? E valorizar o local onde ele vive. E a escolarização, no meu ponto de vista, a escolarização é quando uma criança começa a escrever, onde a criança começa a ler e onde a criança começa a conhecer o mundo ao seu redor, né? O mundo, outro mundo diferente que nem são o mundo do Juruá, né? Eu falo assim, conhecer, mas valorizar é a sua cultura que ele tem que valorizar. Então, a gente trabalha, eu no meu ponto de vista, eu trabalho dessa forma, né? Então, quando eu comecei a dar aula, eu pensei muito e a gente pensou muito nas falas dos caciques, né? Como que a gente vai ter que dar aula dentro de uma sala de aula, né? E isso me fez pensar bastante, tá aqui o Algemiro, que me ajudou bastante também, como ele já tem muito tempo de carreira nessa, eu diria que é profissão, né? Já tem uma experiência muito grande, né? E com ele eu fui aprendendo. E é claro, quando a gente não consegue entender, né, do que acontece, a gente às vezes critica, né? E isso aconteceu comigo. Falei assim, porque isso a gente tem que pensar bastante, refletir nas coisas. Eu falei assim, mas como que uma criança, né, vai saber falar o português se a gente não tem sala de aula, né? Aí eu fui vendo que não é dessa forma. As crianças vão começar a falar português no dia a dia, né? Tendo contato. A gente não tem que esforçar a criança a falar o português e a gente tem que fazer com que eles valorizem a sua cultura, primeiramente, né? E a gente assim fomos trabalhando dentro da sala de aula. Eu sempre falo assim também, que na sala de aula eu apenas faço o fortalecimento do conhecimento dele na sala de aula. Porque, como eu falei, a educação vem dos pais, né? Os pais vão falando de todo o conhecimento que eles tiveram, passando para os seus filhos, falando da natureza, falando que uma pedra tem um espírito, falando que uma árvore tem um espírito, ele não pode chegar e cortar de qualquer jeito.
Então, isso que os pais passam para ele, eu preciso fortalecer dentro da sala de aula. Então, é apenas fortalecimento que eu faço, né, pro aluno do primeiro ao terceiro, quarto, quinto ano. Então, ele já sabe, mas eu apenas fortaleço e passo isso na escrita para eles, né? Então, isso eu trabalhei dessa forma. E tudo aquele conhecimento que eles têm também foi passado pelos pajés, né, para eles. E a gente fomos trabalhando de uma forma que eles não se sintam pressionados, né? Porque uma pessoa, uma criança, qualquer criança, independente de ser índio ou não, a gente não pode pressionar a ele fazer alguma coisa que ele não queira, né? Mas para isso, desde o início, a gente vai ter que ensinar a ele a aprender quais valores aquela coisa tem, né? Então isso é uma educação diferenciada para nós. E eu sempre falo assim também, que quando a gente fala de educação, envolve toda a sabedoria para uma criança, para um jovem, desde a fase da adolescência à fase adulta. Ele precisa aprender, ele precisa saber, né? Ele precisa valorizar como que ele vai ter que viver, né? Para que ele possa ter uma vida melhor. E quando a gente fala assim também, a vida melhor, como? Porque o Juruá sempre fala assim também, os brancos, né? Ah, eu quero que o meu filho vá para uma escola para ter uma vida melhor. Aí o outro branco já vai, quer dizer, o branco já entende assim, vida melhor quer dizer ter muito dinheiro, né? Mas pra gente, os povos Guarani, não quer dizer dinheiro. A vida melhor é ele saber viver com o seu povo, com a sociedade, ele saber viver com a natureza, ele saber viver e saber ser o que ele é. Isso quer dizer vida melhor para ele. Então, é uma educação que é diferenciado mesmo, né? E quando a gente fico pensando assim, quando a gente fala assim, olha filho, os brancos falam assim, né? Eu já ouvi muito, só fala assim, você precisa ser alguém, né? E a gente fala assim, desde que uma criança está no ventre da mãe, ele já é alguém, ele já é uma pessoa que já tem inteligência, né? Quando ele já está na barriga, ele já está sabendo em volta dele, tudo que está acontecendo ele está sabendo. Então a gente já trata uma criança como uma pessoa adulta, né? A gente conversa com ele como pessoa adulta. A gente nunca fala que ele não entende, porque ele entende muito bem o que a gente fala. Então a gente acredita que as crianças, né, desde criança, quando a gente vai ensinando ele saber que ele não é menor do que a gente, né? Como é que fala? Nunca faz com que ele se sinta uma pessoa menor, né? A gente sempre faz com que ele é igual ao outro. Mesmo sendo pai, um adulto, ele é igual. Então, é dessa forma que a gente educa os nossos filhos, né? E outra coisa também, que na maioria vezes a gente ouve bastante, é quando a mãe fala assim, filho, quem não estuda não é ninguém. Aí eu fico pensando assim, será que se eu não estudei não sou ninguém? Eu fico pensando, né? Mas só que não é verdade. Eu olho para os meus filhos e falo assim, você é uma pessoa, você tem inteligência, você
é uma pessoa de muito valor. Mas por quê? Porque você vem de Deus. Deus está te mandando, então você não é inferior a ninguém. Então é dessa forma que a gente, educando nossos filhos, fazendo com que eles entendam essa forma de viver, é que eles vão crescer uma pessoa de bem, uma pessoa que respeita, mas uma pessoa que sabe viver com todo mundo, né? É isso que a gente pensa nessa. A gente sempre fala um pouco sobre isso e quando a gente também tem muita coisa, né, assim, na fase de adolescência. As mães cuidando dos seus filhos, né? Na fase de adolescência, onde, né, o parente falou assim que a mulher já sabe os seus afazeres e os homens também já sabem os seus afazeres, né? E quando é na fase de adolescência, a gente tem um ritual, né? O povo indígena Guarani tem o seu ritual. Eu vou falar um pouco também, quando a gente está falando de educação, né? Então, na fase da adolescência para o adulto, né? A mulher fica 15 dias no lugar fechado, né? Até hoje isso acontece e sem contato com nenhuma outra pessoa, só a mãe e a avó que pode ter esse contato, levando alimentação e a menina tem que estar tendo com alimentos, né, específico para ela, não pode ser qualquer alimento. Então isso também é uma educação, né, para o jovem, para a menina. E o homem também, né? É claro que o homem não vai ficar no lugar fechado, mas também tem o seu ritual, né, da fase. E quem cuida a maioria são os pais, né? Os pais, os avós é que faz aquele todo ritual. Então tem muita coisa que os pais passam para eles não fazer, que não seja da cultura. Então isso eu acho muito interessante, eu acho muito importante que a gente valorize. Eu sempre falo assim, conhecer é uma coisa, mas você valorizar é outra. Conhecer todo mundo conhece, conhecer qualquer um vai e fala assim, eu sei, diz que a mulher pode ficar 15 dias no lugar fechado, uma menina. Conheceu. Mas valorizar é você sentir lá dentro, falei, olha, você não pode ficar fora, você tem que estar fechado. Porque valorizar é uma coisa muito mais ampla e muito mais espiritual. Agora conhecer a gente conhece, né? Então é isso. Então, essa é a educação tradicional que eu passei um pouco para vocês. Né? Não sei se eu passo mais para a educação.